João 15, verso 5, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Completa em voz alta. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou lhe pedir atenção. Eu já dei essa mensagem aqui e Deus vai falar. E gostei de dar essa mensagem. O homem tem mania de achar que pode dar um passo à frente sem Deus agir, sem Deus falar, sem Deus permitir. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. E não pode mesmo. Vamos começar a entender isso aqui. Eu fiz uma pergunta aqui no outro culto assim: quando uma criança vai à escola, para que ela vai? Para quê? Para aprender? Quando um homem vai à igreja, para que ele vai à igreja? Para que igreja? Quando o homem vai à igreja, para que ele vai? Então, só um momento. Então, vamos entender isso aqui, igreja. Daqui a pouco eu falo do menino na escola, criança, mas vamos falar do homem na igreja. O homem, quando vai à igreja, duas coisas ele tem que aprender e você tem que aprender. Primeiro, a pessoa vai à igreja, ela deve ir à igreja para cultuar a Deus devido e por causa do seu senhorio e poderio. Você vem à igreja porque você sabe que Ele é Senhor, porque Ele é Deus. E Ele é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Você vai porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, e é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Segundo, você vem à igreja para saber qual é a boa e única, agradável vontade de Deus. Sabendo você qual é a vontade de Deus naquele dia, e você cumprindo a vontade dEle, no que você ouvir dentro da palavra, Ele vai te abençoar, você e a sua casa. Então vamos guardar isso? Por que um homem vai para a igreja? Para cultuar a Deus, devido ser Ele o seu Senhor e seu Senhor e seu Deus, ser o dono e Senhor da sua vida, Deus da sua vida, senhorio e poderio, porque Ele é digno. Opa, vamos soltar a voz? Porque Ele é digno. E segundo, por que devemos também ir? Para saber qual é a boa e única agradável vontade de Deus. Eu sei descobrir agora qual é a vontade de Deus. Devo cumprir, devo praticar. Praticando eu agora a vontade de Deus, eu tenho a certeza que Ele abençoará a minha vida
e a minha casa. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora que eu sei o que é que Deus quer, eu ouvi, eu aprendi na sua palavra, vou cumprir. Ele diz: abençoarei a sua casa. Por causa da sua obediência, você é uma pessoa temerosa, teme a mim, respeita a minha palavra, me ama, etc. Todas as idas e vindas têm o seu porquê. O homem, quando vai à igreja, seria para cultuar a Deus, sabendo o seu poderio, o senhorio, e para aprender de Deus no dia a dia quais são as suas vontades. Pois assim nos diz a Escritura, ela nos ensina que quando nós não sabemos nada, nós sofremos. A Escritura diz: se você não sabe, você sofre. Sabe, passa a saber, não sofre. Corre lá comigo em Marcos 6,34. Marcos 6,34. Você fez bem, muito bem, muito bem em vir à igreja hoje. Diz: e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Jesus saiu, viu aquela multidão, e viu que eram como ovelhas perdidas, ovelhas que não têm pastor. Ovelha que não tem pastor é ovelha errante. Ovelha errante, ovelha perdida, ovelha que erra. Se não tem ninguém para instruir, não tem ninguém para ensinar, então vai ser uma ovelha errante, vai bater cabeça, direita, esquerda, frente e retaguarda. Está perdidinho da Silva. Por que uma criança vai para a escola? Jesus olhou e viu aquela multidão de pessoas, e viu que eram como ovelhas perdidas, ovelhas errantes. Ovelha que não tem pastor é ovelha errante, ovelha que não quer ninguém instruindo, vai errar. Por que uma criança vai para a escola? Alguém disse aí? Alguém falou? Quem falou? Para aprender a não errar. Aprende o que é certo, aprende o que é errado, que existe o bem e o mal, mas aprende para não errar. Ela é ensinada a vencer na vida. Aprende muita coisa na escola. Não é só o B com A faz B, B com E faz B, não. Mas aprende para ser um vencedor, um alguém na vida, a não tropeçar, não quebrar a cara. Para que uma pessoa também vai para a igreja? Também vai para a igreja. Também. Para aprender a não errar, para não errar. Quando o pastor se dirige à igreja, que muitas vezes nós nos dirigimos de uma maneira que parece ser a maneira áspera, grosseira, cobramos, às vezes somos mal interpretados. Você vem lá de fora do mundo, do mundanismo, cheio de costumes, cheio de práticas, cheio de coisas na cabeça, cheio de manias. A obrigação do pregador da palavra de Deus é instruir, é ensinar, para que você pare de errar e não erre mais. Mas já repararam que todo aluno rebelde, todo aluno faltoso,
todo aluno metido a alguém, esse não vai para frente na escola? O preguiçoso, o faltoso, o rebelde, ele não vai para frente, ele não cresce. É o chamado que os nossos pais falavam antigamente, vai puxar carroça. Tem diferença naqueles que não dão ouvido, faltosos, rebeldes, que se acham alguém dentro da igreja? O que você acha que vai acontecer com eles no futuro? Vamos usar as palavras dos nossos avós, vão puxar carroça. O diabo vai colocar uma canga sobre você, seria o tal do carro do boi, e vai fazer você puxar a carroça. E você vai sofrer. Mas quando nós procuramos corrigir, repreender, somos mal interpretados. Por muitas vezes, eu disse aqui no outro culto, que principalmente na hora da doação, na hora da oferta, somos mal interpretados. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Lucas 14, 23, forçai-vos a entrar, para que a minha casa se encha. Nós damos a cara a tapa, há momentos que forçamos vocês, em Cristo Jesus, a dizimar e a ofertar para que a casa de Deus fique de pé e você vá bem, e você seja abençoado na área que você conhece, até na área que você não conhece. Fazemos coisas, cobramos, insistimos, para que Deus venha te abençoar. Essa noite que passou, eu estava no monte. Diga-se de passagem que nós tivemos lá, eu e os pastores que estavam comigo, nós tivemos um momento assim sublime, muito sublime, muito gostoso, muito mesmo. A princípio uma luta, porque o diabo ele não quer que possamos viver, sentir aquilo, a presença de Deus. Que na hora que nós chegamos lá, de noite, no frio que Deus mandava, o lugar sozinho, me aparece 3 motoqueiros. Do nada lá. Fazer o que lá em cima? 3 motoqueiros. Eu fiquei olhando e falei, mas só pode ser demônio, acho que não é nem ser humano que está em cima dessa moto, acho que é diabo. Deve ser um demônio em cima dessa moto. Porque fazendo um frio, nós estávamos agasalhados, até de cobertor enrolado, e eles lá, eu falei, não é possível, veio do inferno, porque deve estar aquecido pela lava do capeta, para estar aqui em cima, e olhar para a gente. Motoqueiro fantasma. E aí galera, eu falei, eu até disse para os pastores, vamos embora, que eu não sei qual é desses rapazes, e fomos para outro lugar, ali, por ali mesmo, e tivemos uma conversa com Deus, ficamos lá conversando com o Senhor, do jeito que eu estou aqui, e orando a Deus, mas uma conversa tão gostosa, que eu disse aqui no outro culto, que os pastores que estavam pertinho de mim orando, eles falaram para mim, pastor, Deus te abençoe por causa da tua oração. Falou, a tua oração dá uma mensagem, olha, eu parei assim um pouco de orar para poder ouvir a sua oração. Eu percebi que um até se encostou um pouquinho mais perto de mim assim, que eu senti o corpo dele, eu falei, eu não sei o que você está querendo, né? Mas eu estava ali orando, e eu dizia para Deus assim, Senhor, eu comentei no outro culto, me dê sabedoria, me dê entendimento, isso é a função de um pastor. Vou te falar por que eu estou dizendo isso aqui, na minha mensagem. Me dê sabedoria, Senhor. Me dá essa sabedoria que o Senhor tem. Entendimento. Porque eu preciso construir uma arca.
Eu preciso construir uma igreja que o Senhor quer. O Senhor mandou Noé construir uma arca. E o Senhor mandou que ele construísse assim, com os compartimentos para cada casal de animal. Eu fui falando com Deus. Mas para que eu possa colocar os animais dentro da arca, eu primeiro tenho que construir a arca. E para construir essa arca não é fácil. Eu preciso de sabedoria. Às vezes eu não tenho o recurso, a ferramenta nas mãos para construir essa arca, construir esta igreja. Eu disse: meu Deus, me dê sabedoria para poder colocar os animais dentro da arca. Me dê sabedoria para colocar as pessoas dentro da arca. Mas me dê a sabedoria que teve o Noé, porque a tua palavra não fala claramente, mas eu vou parafrasear. Porque o Noé colocou, eu fiz essa pergunta no outro culto, de imediato alguém falou, com unanimidade, por igual, o nome de um animal. Me deu o nome de um animal muito feroz, mas muito feroz mesmo, que estava dentro da arca. Todo mundo só fala nele, né? Muito feroz, muito feroz. O leão. Mas ninguém para pensar que o leão é carnívoro. E que o Noé colocou dentro da arca o leão, a pantera, o tigre. E me digam, por favor, o nome de um dos animais quadrúpedes que foi colocado dentro da arca, que o leão sempre está de olho nele e é presa do leão. A zebra. Engraçado, todo mundo fala o mesmo. Mas o Noé colocou o leão dentro da arca e colocou também a zebra dentro da arca. E ficaram ali dentro durante dias. E o leão não alvoroçou e nem mesmo comeu a zebra e não comeu nenhum. E eu disse para Deus: me dê também entendimento e sabedoria, como de Noé, para ter o alimento para cada um deles, porque dentro dessa arca tem todo tipo de animal. Dentro da igreja tem todo tipo de gente. Primeiro eu quero te pedir, Senhor, sabedoria para fazer colocar animais grandes dentro da arca, dentro da igreja. Porque Noé colocou os animais grandes, são os narigudos, os peitudos, os que se acham os bambambãs, como a girafa que vê lá de cima e acha que consegue ver tudo. E o Noé conseguiu colocar dentro da arca. Mas me ajuda a colocar também dentro da arca, dentro da igreja, os ferozes, porque tem sempre aquele que se acha o bambambão, o dono, o rei da cocada branca, como o leão, que quer mandar em tudo e fere todo mundo com suas palavras e o que sai da sua boca com seu rugido. Eu dizia para Deus, e me ajuda a colocar também o hipopótamo, porque é considerado hoje um dos animais que mais mata o homem na África. Me ajuda a colocar, Senhor. E dentro dessa arca, dentro dessa igreja, entra todo tipo de gente, os grandes, os pequenos, os médios, os ferozes, os menos ferozes, aqueles que rugem, que falam, que sai da sua boca aquilo, coisas terríveis e etc. E me ajuda, meu Deus, a alimentá-los, a fazer com que nenhum deles saiam de sua baia para poder comer o outro e ficar contra o outro. Por que o Senhor pediu isso a Deus e pede a Deus sabedoria para isso? Ezequiel 34:1. Ezequiel 34:1. Um pastor deve pregar a palavra de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 2, vocês abrem o 34.
No capítulo 2 ele diz: filho do homem, come o que eu te dou, não seja rebelde como a casa rebelde é. Se eu mandar você pregar, se eu mandar você falar, você fale. Alguém vai ficar chateado, alguém vai ficar bravo, alguém vai fazer bico, mas você anuncie o que eu estou mandando. Ezequiel 2. O 34, se eu, acharam? Agora olhe para mim. Se eu não fizer, se eu não for o pastor, que tem que ser da vida de vocês, ainda que alguém seja leão, alguém seja girafa, alguém que seja hipopótamo, alguém que seja qualquer coisa, que tem um espírito A, que tem um espírito B, se eu não for, quem será cobrado não serão vocês, mas sim eu. Antes de eu ler aqui o Ezequiel, eu falei isso aqui no domingo passado agora, e é uma coisa que está dentro de mim, está batendo, e eu estou divulgando isso, e isso está me incomodando, e eu quero que os senhores entendam. No primeiro livro de Coríntios, não precisa abrir não, primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ele diz: eu salvo os crentes através de loucura. Aquilo, meu irmão, que para você é loucura, não é possível que Deus faça isso. Deus nunca vai, isso aí não acredito. Então, é através disso. Eu falei aqui, você é tão santinho, tão santinho, tão santinha. Repare que Deus nunca agiu, nunca foi contigo como você mais espera. Porque Deus não age na sabedoria do homem. Ele não age através da sabedoria do homem. Quanto mais sábio você for, mais você buscar inteligência e sabedoria por conta própria, não de Deus, mais Deus vai surpreender você e deixar você pasmo. Deus vai dizer: olha, você acha que eu faço, que farei através desse jeito? Eu faço e farei de um jeito que você vai ficar pasmo, horrorizado, escandalizado até. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus não age através da inteligência, da sabedoria do homem. Eu disse, dá uma estudadazinha a respeito de Nazaré. Você já viu a família com quem Deus colocou Jesus Cristo para nascer? Todo mundo esperando Jesus vir de uma família nobre. Ele veio de uma família muito simples, de onde ninguém respeitava e ninguém acreditava nada. Enquanto todo mundo acha que Deus vai operar, que vai fazer coisas tais, Deus ele diz: eu vou contrariar você, porque eu não trabalho através da tua sabedoria. Ele tira a água da rocha. Existe um lugar muito bonito, a água passa por dentro da rocha, num lugar chamado Buraco do Padre, no Paraná, e é um buraco imenso, muito bonito. Se as pessoas pudessem explorar aquilo ali, até o dono ganharia muito dinheiro. O lugar é bonito, você olha para cima, a água sai lá de dentro da rocha, assim, apesar de que você vai mais adiante, a água está muito mais para lá, mas ela vem saindo da rocha, uma coisa muito bonita. Alguém diria: como essa água passou por aí? Então, inteligente, não foi com a tua sabedoria, foi o Todo-Poderoso.
O homem quebra-cabeça. Como é que um coco que desse tamanhozinho e cresce e tem uma água tão gostosa, saborosa, melhor dizendo, dentro desse coco? Então, é Deus. E a tua sabedoria não faz. Aí o ser humano vai lá e tenta, bota água de coco dentro de uma caixinha. Não é igual. De jeito nenhum. Mas se eu não der para você a palavra libertadora, se eu não te cobrar, se eu não fizer coisa que para você é loucura, e que você até despreza, não serão vocês que serão cobrados. Mas Ezequiel 34, versículo 1, e eu sei que tem centenas de pastores que estão me assistindo. Se você, pastor, não cumprir, não fizer o que a palavra de Deus manda, se você não obedecer o que Deus falou no seu coração, dentro da palavra, olha o que ele diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, as fracas não fortaleceste, e as doentes não curaste, e as quebradas não ligaste, e as desgarradas não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por ela, nem quem a buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Eu vou cobrar você, pastor, que não apacenta quando tem que apacentar. Existem pastores que são medrosos, um bando de medrosos, de covardes, que tem medo de estar à frente de pessoas e rasgar o verbo da palavra de Deus, e corrigir, admoestar, repreender a igreja quando está errada, mostrar para ela: você, sem o entendimento de Deus, sem a correção, quando estiver errada, você é uma ovelha desgarrada e errante. Eu disse aqui no outro culto, que como uma pessoa entra na igreja com muitos vícios, com muitas práticas, costumes e etc., eu disse assim: você vem errada, se torna uma ovelha e vive com aquela prática. A obrigação do pastor é falar para você: meu irmão, minha irmã, isso que você anda falando não é de Deus, isso não é palavreado de uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro, alguém que é crente, alguém que desceu as águas e sepultou a velha criatura. Isso aí não condiz com a pessoa de alguém que é de Deus, alguém que tem o Espírito de Cristo.
Isso que você faz, isso não é de quem é de Cristo. A obrigação de um pregador é instruir, ensinar, para que amanhã ela seja alguém. Provérbios 22:6, ensina a criança, ensina essa pessoa, para que amanhã ela permaneça no mesmo caminho. Mas corre lá comigo, por favor, Isaías, profeta messiânico, 1:3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Mas por que Deus diz isso, pessoal? Eu perguntei aqui, você sabe direitinho sobre o animal quadrúpede, o boi? Para que o boi presta? Vamos a grosso modo. Você sabe por que o boi presta? Para quê? Para carregar, para trabalhar, para levar alguma coisa que o boi serve. Vamos no grosso. Para levar peso, para levar um carro, para viver desse jeito, a trancos e barrancos, é o boi. Mas engraçado, o boi serve para isso, mas diz a Bíblia que o boi conhece o seu dono. Quem seria o boi? O boi seria aquele tipo de pessoa, aquele troncudo, que é meio ignorante, que a vida dele, se eu não trabalhar, eu não tenho, é isso aí mesmo. Meio sem lazer, meio sem olhar para quem está ao seu lado, fica a trancos e barrancos, mas ele sabe respeitar o dono, respeitar o patrão, respeitar quem está por cima da sua cabeça. O jumento, que conhece a manjedoura do seu dono. Quando se fala de jumento, já pensa logo naquele animal empacador, que empaca, teimoso, rebelde. Também um carregador de bagagem, também alguém que sofre, mas ele sabe o seu devido lugar. Ele sabe que o seu Senhor é ali e ele aqui. Ele sabe que o lugar dele não é lá, junto. Já o crente, aquele que é de Deus, diz a Bíblia que não entende. Ele não conhece o seu Senhor, não conhece o seu dono e não sabe o seu devido lugar. Então Deus diz, o boi muitas vezes age melhor do que um crente. O ignorante. O jumento, o que sabe o seu devido lugar. Às vezes o crente não sabe que o seu lugar é na presença de Deus, na casa de Deus, que sem Deus, lá em João 15:5, sem Deus o homem não é nada. Ele diz, ou você prega, ou você anuncia, ou eu vou te cobrar. E para que ele não me cobre, eu vou anunciar. Que tem hora que aquela pessoa que você diz, isso aí é um ignorante, mas o ignorante está sabendo que Deus é Deus. E muitos crentes que têm o nome de crente, se rotula como crente, não sabe que Deus é Deus. Isso é um burro, isso é um cavalgadura, mas ele sabe o seu devido lugar. E muitos crentes não sabem que longe de Deus, o homem não vai conseguir nada.
Mas eu vou lhe fazer uma pergunta para terminar minha mensagem, que é a parte mais importante. Os escribas e fariseus, Pilatos e Herodes, e todos os acusadores de Jesus Cristo, todos, que diziam: és tu rei dos judeus? É verdade que você disse que constrói o templo em 3 dias? É verdade que você andou curando? É verdade que você anuncia que é filho de Deus? É verdade? Todos aqueles que queriam uma coisinha, porque já estavam para crucificar o Senhor, os acusadores que queriam uma palavra de Jesus. Eu pergunto aos senhores aqui nesse culto: se Jesus Cristo falasse qualquer coisa para os seus acusadores, na sua defesa, adiantaria? Adiantaria? Por que não? És tu rei dos judeus? Porque você, fala aí, fala na sua defesa, o que você tem a falar? Fala. Eles exigiam, Pilatos também exigiu. Mas eu pergunto: adiantaria Jesus Cristo falar alguma coisa? Vocês dizem não, mas por que não? Não seria a resposta assim? Cabeça e coração, já com a opinião formada, não adianta. O que o Senhor fosse falar, não ia adiantar para eles. Você acha que você pode alguma coisa sem Deus, né? Não é o pastor da fé, não é o Jaime de Amorim, pastor Jaime, não é o R.R. Soares, o missionário, não é, seja qual for o pregador. Você já tem uma opinião formada na sua cabeça. Preguem qualquer mensagem para você. Anunciem qualquer mensagem para você. Você já tem uma opinião formada. Não adianta mostrar para você. Eu disse aqui no outro culto, não adianta alguém falar para você: meu irmão, você tem que perdoar. Meu querido, minha querida, a 10ª parte do que você ganha, do que você acha, pertence a Deus. Sem Deus não dá. Você tem que fazer um jejum para quebrar o desejo da carne. Você tem que meditar na palavra de dia e de noite. Meu irmão, 3 vezes na semana você tem que estar na igreja. Você tem que buscar Deus. Você passa mais tempo fora da igreja do que dentro. Meu querido, você tem que meditar na palavra e entender que é Deus. Não adianta você ter uma opinião formada. A sua cabeça é como a cabeça daqueles que acusavam Jesus Cristo e não adiantava alguém falar. Você é aquele tipo de pessoa que diz a Bíblia Sagrada: eu sei me virar, e ele diz: sem mim você não pode nada. Não, deixa comigo que eu vou arrebentar, eu vou estourar, eu sei o que eu faço, eu estou vivendo. Ele está dizendo: sem mim não pode nada, você não vai conseguir, você vai viver a trancos e barrancos, vai sofrer, vai pelejar. Não, mas você é como ovelha sem pastor. Mas eu não preciso de pastor. Ovelha sem alguém que o instrua é ovelha errante. Acha que o que está fazendo está certo, mas está errando todos os dias. O triste é que não tem como falar para você. Você já tem uma opinião formada. Seja qual for o pregador que pregue para você, não adianta. O triste é que o boi, uma pessoa ignorante, que só serve para carregar carga, que só serve para fazer besteira, ele sabe que Deus é Deus. O jumento,
Aquele que não tem juízo, aquela pessoa que não tem juízo, rebelde, teimosa, pensa melhor do que você, porque ele sabe o seu devido lugar. Israel deveria saber: sem Deus não dá, sem Jesus não dá, sem me alimentar das coisas de Deus não dá. Ele diz: Israel, o meu povo não entende, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, caramba. Eu falo, eu mostro, mas que é isso? Repetindo, para fechar, tem gente como aqueles acusadores de Jesus, não adianta, o que o Senhor falar, não adianta. Se Jesus falar: não, eu não sou o que vocês estão dizendo, não, pode crucificar, não quero conversa. Se Jesus Cristo falar: sou mesmo, e aí? Olha aí, crucifica. Pessoal, deixa eu explicar. Não vai explicar nada, crucifica. Está na cabeça deles. Quando está na sua cabeça de ser rebelde, de ser teimoso, ser lá o que for, fora da palavra de Deus, não adianta pregar para você. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus diz: se você rejeita, o Senhor tira o que te deu e dá para outro. Fiquem todos de pé.